Isso aconteceu comigo há exatos 35 anos. Na época, meus pais haviam morrido recentemente e, para não cair em depressão, resolvi viajar. Passei um período de 10 anos viajando e conheci inúmeras cidades e países. Vivi inúmeras aventuras, vários casos. Mas de todos os casos, decididamente, o que mais me aterrorizou foi esse que vou lhe contar agora. Depois de sair de Mato Grosso do Sul, tive a ideia de subir pelos rios chegando a Marabá, no Pará. Hoje existem rotas de ônibus que fazem esse trajeto, mas naquela época íamos de aviãozinho bimotor até São Félix, no Xingu. Depois andávamos até o K11, a aldeia de Curricugu, no Alto Xingu, pertencente à tribo dos Cuicuros. Ao contrário do que eu havia pensado, era uma aldeia gigante, uma cidade mesmo, com estradas, plantações e até uma fazenda de peixes. Pense num paraíso na terra, como era antes do homem branco aqui chegar. Rios de águas claras e doces, abundâncias de peixes, gente acordada, hospitaleira e feliz. Eu fui muito bem recebida. Vivia entre os indígenas, comia sua comida e bebida, até participei de alguns rituais. Era tudo muito bom. E era surreal o quanto eu estava feliz, até a chegada da primavera. Havia um local no final de um longo caminho no fundo da floresta que chamavam de Oca Iticeque. Eles acreditavam que haviam seres do céu, não humanos, que habitavam aquele lugar. Seres terríveis e perigosos, ardilosos e sutis, que se insinuavam na mente até adoecer a pessoa ou levá-la de vez. E para aplacá-los, ofereciam oferendas e sacrifícios. Todos os dias, durante uma semana, eu via levarem comida, bolos de mandioca, peixes, os famosos cintos de caramujo, caium, flores e frutas. Tudo isso era levado e colocado lá. Eu era proibida de sequer olhar enquanto eles faziam isso. Isso me deixava louca de curiosidade. Faziam rituais à noite também, e nem preciso falar que eram proibidos. Um dia, não aguentando mais, perguntei à minha amiga Aulocuma o porquê. É proibido, pequena. Você não pode se aproximar. Nunca. E por que não, Aulu? Porque você não é coicuro. Não tem proteção contra Iticeque. E se eles te virem, eles levam você. Ah, conta outra. É sério, Nanai. Ela me chamava assim, minha pobre amiga. Não vá lá. Nunca, nunca, nunca. Me prometa. Tá bom, deixa pra lá. Mas ali, a semente ruim já estava plantada. Fomos dormir e eu só pensava naquele lugar. Passava o dia todo pensando em como deveria ser. Um dia, não aguentando mais, esperei o grupo se distanciar e segui atrás. Eu precisava saber. Eu precisava muito. Andaram muito mata dentro. Andaram uns 20 minutos por uma trilha até chegar numa clareira com árvores gigantescas.
Havia uma espécie de buraco gigante ao lado, tipo uma caverna, mas enorme. Parecia até uma boca disforme, pronta a devorar você. Eu, escondida atrás das árvores, só observava agachada. Eu pensei, que droga, era só isso? Só uma caverna? Do nada, todos os meus pelos se arrepiaram. Comecei a ouvir um som. Era com um grito, um gemido, choro, chocalhos, carcarejo de criança chorando. Só que tudo ao mesmo tempo era de enlouquecer. Aquilo sussurrava, gritava, formava um enorme redemoinho de vento em espiral. Todos, ao sentir o vento, deram meia volta e correram, mas eu não consegui sair do lugar. Eu estava travada. Aquilo se aproximava mais e mais. Eu podia ouvir aquilo. Parecia rosnar com muita raiva. O vento se levantava do chão. Tentei olhar, e no meio daquele vento havia uma coisa enorme a se mover. Era gigantesco. Tinha olhos vermelhos que se destacavam. Quando fitei aqueles olhos, mesmo de longe parecia estar fitando o buraco do inferno, com gritos, fogo e sangue. Tudo como cenas passando na minha mente, tão rápido que eu gemia querendo arrancar os meus olhos para não ouvir e ver. Aquilo começou a se aproximar. Sangue começou a sair do meu nariz. Meus cabelos ficaram cheios de eletricidade estática. Tudo rodava, estalava e explodia ao meu redor. Eu parecia estar no meio de um furacão. Gritava, querendo fazer parar. Aquela sombra, ao mesmo tempo negra e translúcida, parecia ter escondido a luz ao se aproximar. Eu podia ver aqueles olhos malignos sobre mim, ou os unidos dos ouvidos num insuportável som. De perto a criatura era imensa, com um corpo disforme, braços alongados e uma cabeça oblonga, onde os olhos enormes se destacavam. Quando ele ergueu as mãos para me pegar, eu pensei, pronto, agora acabou, eu vou morrer. Mas foi aí que a minha pobre e fiel amiga Aulu apareceu. Ela gritava, mas ficava muito difícil ouvir por causa do vento. Ela passou a mão no meu sangue, que agora escorria forte do meu nariz e ouvidos, e passou nela mesma. Depois cortou a sua mão com uma faquinha e passou dos dois lados do meu rosto e no meu peito. Sangue Koikuro, proteção. Agora corre, Danai, corre. E eu corri. Tenho muita vergonha do que fiz. Eu corri. Eu corri como louca. Atravessei aquela mata como se o próprio diabo estivesse ao meu encalço. Eu corri muito até chegar na aldeia, abandonando a minha amiga para trás. Acho que devo ter batido a cabeça, pois só me lembro de acordar no dia seguinte. O silêncio em toda a aldeia era ensurdecedor. Minhas coisas estavam arrumadas. Um rapaz, o Nauru, esperava para me levar para a cidade. Quando ele me deixou no trevo, que era o caminho da cidade, eu finalmente criei coragem e perguntei: "E a Aulu?" "Não mais. Por sua causa, não mais."
E se Nanai falar alguma coisa para alguém, ele vai atrás de você, onde você estiver. Então aquilo que eu vi existe mesmo? Aconteceu? Ele me deu as costas e foi embora. Já fazem 35 anos e eu nunca falei com ninguém sobre isso. Agora eu sou velha, doente, e se algum dia tive medo, agora não mais. Depois de todos esses anos sonhei com a Aulu, mas quando ela abriu a boca para falar, eu só podia ouvir o vento e ver seus olhos vermelhos. Então acho que agora tá perto de eu ir. Não importa mais. Esse é o meu relato. Boa noite. Aconteceu comigo no ano de 2000. Eu e alguns familiares estávamos em uma reunião de família na casa de um parente nosso. Depois de algumas horas de muita diversão e risadas, resolvemos ir para casa. Estávamos em 5 pessoas. Minha prima Luana, seu marido Paulo, outra prima Gabriele e seu namorado Renato. Gabriele pediu para que Paulo levasse Renato para casa, pois ele morava afastado da área urbana e já estava tarde. E também já estava um pouco alterado por conta das bebidas na reunião da família. Sendo assim, entramos no carro e fomos. Do lugar que estávamos até a casa dele levaria mais ou menos meia hora para chegar. Então, logo os dois pegaram no sono. Entramos na estrada de terra e seguimos em direção à pista de motocross da cidade. Lá tem uma estradinha com plantação de eucalipto e teríamos que passar para descer a estrada. Assim que entramos, um pouco à frente, tinha uma criatura em pé, cerca de 1,5 metro mais ou menos. Ele tinha o corpo forte como de uma pessoa que faz musculação, cabeça com pontudas orelhas de gato, focinho que era uma mistura de cachorro com porco, mais parecido com macaco, achatado, tinha pelos falhados no corpo todo, parecia estar caindo, e os dentes eram pontiagudos e os olhos amarelos brilhavam no escuro. O mais cabuloso é que tinha restos de uma camisa xadrez azul escuro no seu peito. Eu estava no banco de trás e os vidros estavam fechados. Paulo, quando viu aquilo, fechou o vidro que estava meio aberto e a minha prima Luana também. Passamos por ele e ele chegou bem perto do vidro do carro. O que nos separou foi o vidro do carro e deu para ver certinho ele. Aquilo fez um barulho esquisito que parecia um porco e encostou bem a cara no vidro onde eu estava. Ali, eu fiquei paralisada e só consegui sussurrar, dizendo para o Paulo acelerar. Mas ele parecia também estar paralisado. Luana só falava: "Nossa Senhora, toma conta de nós", sem parar. Aquela criatura fazia aquele barulho e encostava a cara no vidro, deixando-me com tanto medo que se ele tivesse puxado o trinco da porta, teria aberto. No momento desses, a gente fica tão sem reação, é tudo tão apavorante que você não sabe o que fazer. Paulo parece que deu um estalo e acelerou, e a criatura ficou lá, parada, olhando o carro se afastar. Luana não falava mais nada naquela hora, e seguimos por um caminho para voltar pela outra estrada, pois resolvemos não mais ir para a casa de Renato. A minha prima levou ele e a Gabriele para dormir na casa dela e eu também. Eu já passei por outras experiências, mas essa me deixou realmente em pânico. Quando chegamos em casa e Renato e Gabriele acordaram, eles não estavam entendendo nada. Explicamos o que tinha acontecido
e os dois já ficaram bons do porre que tinham tomado. Essa criatura era medonha, pois se parecia demais com um homem de estatura pequena. Ficou em pé o tempo que estávamos ali. Era horrível demais. Só de lembrar já me enche os olhos de lágrimas. Essa com certeza foi uma experiência que me marcou demais. Depois de muitos anos, ainda tinha pânico de passar por lugares que lembravam o lugar daquela noite. Deixei de fazer muitas coisas na vida por conta daquilo. Depois dessa e de outras experiências, eu fui pesquisar sobre o assunto e vi que tem pessoas demais que já viveram isso ou até situações piores do que a minha. Hoje em dia eu consigo falar mais sobre o assunto sem ter pânico, mas o medo eu sempre terei. A minha prima ficou horrorizada, não parava de falar. Vocês também viram aquilo? Eu devo estar ficando louca, ou vocês também viram? Respondemos que sim, que a Gabi e o Renato não viram porque estavam dormindo. Sei que até hoje, quando nos vemos, nos recordamos daquela noite. Foi um acontecimento surreal, cabuloso demais. Na década de 40, a Vila Mazei ainda era pouco povoada. O chamado Larguinho tinha algumas casas comerciais e o Cinema Mazei, onde hoje é a Sacaria. Com um grande terreno, que hoje é o posto de gasolina no qual eram instalados circos e parquinhos de diversão. As ruas eram com calçamento precário ou de terra batida. O trenzinho tinha seu ponto de parada na estação Vila Mazei, próximo ao atual supermercado Sonda. E era nessa situação que os moradores desciam para retornar às suas casas, às vezes bem distantes da estação. Não havia iluminação pública na maioria das ruas, esta se limitando apenas às ruas principais. Começaram os moradores da região a ouvir estranhos uivos. Diziam que eles apenas aconteciam nas noites de lua cheia. Houveram também relatos de pessoas perseguidas por alguma coisa que parecia um grande animal de cor cinzenta. O medo tomou conta dos moradores, especialmente os que moravam mais distantes e tinham que atravessar áreas sem habitação e sem iluminação. A antiga guarda civil foi chamada algumas vezes, mas nada conseguiram esclarecer. A descrição era sempre a mesma. Um grande animal de cor cinzenta, supostamente visto por algumas testemunhas. Contava meu avô que um rapaz de uma família da Rua das Gamboas teria sido atacado e que a família teria se mudado da região com um destino ignorado. Pessoas ouviam durante a madrugada uivos e suas portas eram arranhadas, além de golpes nas janelas acompanhados de uivos e rosnados horripilantes. Os familiares iam à noite até a estação para acompanhar pessoas que chegavam mais tarde nos últimos trens. Outros chegavam até faltar no trabalho ou na escola com medo de voltar tarde e serem atacados pela criatura. Esse fenômeno teria sido constante por uns 2 anos, culminando com um possível ataque a uma moça na Rua Comprida. Após esse incidente, essas manifestações pararam. Entretanto, anos depois, já em meados dos anos 50, a coisa se repetiu por alguns meses e acabou definitivamente. Há um pequeno registro desses acontecimentos num livro sobre mistérios da cidade de São Paulo. Se algum leitor lembrar de mais alguma coisa, pode acrescentar sem medo. Afinal, são histórias populares. Olá, meus queridos inscritos. Aqui é Alisson Maciel,
passando para lembrá-los rapidamente do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta de 10.000 seguidores, eu irei sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer, pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Mas se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. Vai direto para o WhatsApp do Jefferson José e encomende o seu. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse hoje dela, e o nosso amigo Hamilton Quaresma, que também é seguidor do canal, recebendo os dele.